Bom, então quer dizer que o Biel, que tinha uma proposta de compra por aí, foi retirado e ele volta então para a pauta do São Paulo Futebol Clube. Além disso, nós temos um jogador que foi cracaço na Europa depois que foi embora do São Paulo e o cara tem já o interesse de voltar. Vou te atualizar sobre isso que tá rolando aí, também sobre o Dineno. Os treinos do Crespo estão dando o que falar. Nós temos agora uma novidade sobre Ferreirinha e Lucas Moura também. O Luciano tem também uma nova história para ser contada no vídeo de hoje e o Juan Dineno, coisa muito bacana. Além do Rian Francisco, que eu quero te atualizar também porque o bicho tá pegando, hein? Chega nesse like brabão aí, vamos lá? Vamos fazer desse vídeo uma coisa muito grandiosa porque as notícias elas são realmente boas. Então vem comigo. Olha só, deixa eu te atualizar antes, já desse meio que um boletim médico, né? Não vou chamar de boletim médico, mas o Ferreirinha e o Lucas Moura, eles deram uma animada muito grande ali pro departamento de futebol de São Paulo. O Crespo, ele está vendo os dois fazerem uma transição. Então o que é a transição? Eles vão lá, fazem um treino com bola, eles participam de exercícios no gramado, participam com o time já, e o que é mais importante é que eles estão sem dores nenhuma. O Lucas Moura, que tinha uma previsão de voltar 3 meses depois da lesão, ele tá tendo uma melhora assim gigantesca, uma melhora milagrosa. E o Ferreirinha, que a coisa é menos grave do que o próprio Lucas Moura, ele também já estaria voltando pro time do São Paulo. É possível que ambos voltem agora em julho. Você para pensar que o Ferreirinha tem uma lesão muito menor, já tá num processo mais avançado, é possível que ele jogue contra o Flamengo? Acho que não, mas já contra o Red Bull Bragantino, no dia 16, é possível que tenhamos já o Ferreirinha jogando de titular contra o time do São Paulo. Até lá, até que tenha Ferreirinha, Luciano é o nome da vez. Já vou explicar tudo aqui do Luciano. O Lucas Moura talvez seja um pouco pior do que o Ferreirinha, o caso dele, né? Era um caso previsto já para ser pior. Então o Ferreirinha deve voltar antes e o Lucas Moura 1 ou 2 jogos depois. Mas a previsão para ambos voltarem para o São Paulo já é sim agora em julho, beleza? Vamos lá. Dito tudo isso aí, vamos falar agora sobre o Luciano, que eu acho que é importante. O Luciano, ele teria declarado que ele não quer mais ser esse famoso camisa 10. Imagina, o famoso camisa 10. Isso tá atrapalhando muito a carreira dele. O Luciano, desde que ele chegou no São Paulo, lá com o Diniz, num rolo no Everton com o Grêmio, lembra disso? São Paulo mandou o Everton e trouxe o Luciano com o Grêmio. O Luciano chegou no São Paulo com o Diniz e ele começou a jogar muita bola no São Paulo. E ele era atacante. Ele é um dos artilheiros do São Paulo, não da história, mas ele teve números muito bons no momento em que aqui esteve. E aí, quando ele passa a ser meia com o Rogério Ceni, se você analisar a linha cronológica da coisa, vamos pensar na timeline aí. Nós temos um Luciano titularzaço com o Diniz. Ele foi também algumas vezes titular com o Crespo, apesar dele também ter ido pro banco, que tinha o Daniel Alves, aquela coisa. E aí, depois disso, nós temos um Luciano com o Rogério virando meia. Ali começa a derrocada dele, começam as críticas, começa a passar de jogador muito importante para um jogador duvidoso, um jogador questionável. E aí quando vem o Dorival, coloca ele no banco e é campeão. Quando vem o Thiago Carpini, com ele na meia não dá certo. Chega agora o Zubeldia e é um dos piores trabalhos dessa gestão aí do Júlio Casares. Desde que o Casares assumiu que ele já traz o Luciano rapidinho, até o Luciano veio antes, veio com o Diniz, veio com o Leco. O Luciano, a pior fase dele é com o Zubeldia, onde ele era um meia declarado, um meia camisa 10, na meia dele e tal. E aí ficou muito ruim pro torcedor são paulino e também pro Luciano. Rendeu tantas críticas que você deve lembrar. No final do ano passado, quando acaba a temporada, o Luciano responde uma entrevista. E aí fala, ô Luciano, e aí, você vai ficar no São Paulo? Ele fala, não sei. Lembra disso? Não sei. Foi a resposta nua e crua dele. Depois disso, ele tenta dar a volta por cima, acaba que o Zubeldia não encontra o futebol. Nós estamos em julho agora, e aquela entrevista do não sei se eu fico, ela tá muito presente na nossa vida ainda, porque o Luciano não conseguiu mostrar nada de futebol, quase nada. Agora, com o Zubeldia jogando um pouco mais avançado, ele foi importante contra o Náutico na Copa do Brasil. Então o Crespo chega e acaba. Meio que tenta acabar com esse estigma, com essa coisa tão nociva do Luciano ser um meia do São Paulo. Como assim o Luciano é meia? O Crespo não entende. O próprio Luciano, vendo a imagem dele ser arranhada, ele não quer mais ser o meia do São Paulo. Então, como o São Paulo busca a meia no mercado e o Oscar está completamente pronto para jogar, o Luciano ele pode ser esse cara para jogar no ataque como ele mesmo quer. E aí, se você parar para analisar o panorama geral de São Paulo hoje, eu falei, Lucas Moura está voltando, Ferreirinha está voltando, nenhum voltou ainda. Dito isso, o Luciano é o jogador para fazer o ataque do São Paulo, seja com o Dineno, seja com o André Silva, seja com o próprio Rian Francisco. Não meia. Atacante. Aí a coisa fica melhor, não fica não? Eu acho que fica. Outro que está voltando aí pro time do Tricolor e treinou e agradou, você sabe quem que é?
Olha no meu olho aqui. Chama-se Luan Volante. O Luan, não é Luan Volante o nome dele é Luan e ele é volante. O Luan, ele agradou o Crespo no treino dele. E é claro que ele agradaria. O Crespo conhece o Luan, foi campeão com o Luan. O Crespo, ele não tem o Luan gordo na memória dele. O Luan era magro quando o Crespo estava aqui. Desejado pelo Palmeiras, do Abel Ferreira. Hoje, o Crespo volta para o São Paulo. O Luan voltou a emagrecer, o Crespo nem viu o Luan gordo. E aí ele colocou o Luan para treinar e o Luan treinou legal. O São Paulo fez um jogo teste contra o próprio São Paulo Sub-20, onde o São Paulo, o principal, jogou e depois ele trocou todo mundo e colocou os reservas. Tudo contra o Sub-20. O Luan, ele entra no segundo tempo. Entra Luan e também Negrutti. Ou seja, jogou o Marcos Antônio e o Alisson, Pablo Maia, Luan, Negrutti, todos eles jogaram como volantes do São Paulo. Então o Luan já voltou pela primeira vez desde o Rogério Ceni. Pense comigo, o Luan, pela primeira vez, ele está reintegrado ao time do São Paulo. Nunca esteve. Desde que o Rogério tretou com ele lá, reclamou que não tinha contrato. Lembra aquela que o Rogério deu? Pra mim, uma mancada. Tudo bem que o Luan tinha um problema extra-campo, mas o Rogério chega e fala: não tem contrato, não vai jogar comigo. Mas era mentira, porque o Igor Gomes também não tinha contrato. Lembra que acabou o contrato, ele foi para o Atlético Mineiro? O próprio Igor Gomes não tinha contrato, mas com ele jogava. Rafinha não tinha contrato, o São Paulo renova, e acabava no fim do ano. E jogava Rafinha. Então o Luan, o Rogério não queria mais. E aí o Luan acaba que nunca mais jogou pelo São Paulo, jogou um pouquinho no Vitória e aí voltou pro Tricolor. Hoje ele está efetivamente reintegrado, é oficial. Ele é do Crespo e no próximo jogo, já contra o Flamengo no dia 12, é possível que o Luan saia jogando, se tiver contusão de alguém. Claro que ele deve ser banco de Marcos Antônio e Alisson, o Pablo Maia tentando recuperar a sua melhor forma e o Luan tá ali, vai brigar posição para ser camisa 5 do time de São Paulo e eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, hein? E você, acha que é maravilhoso? Eu acho que é maravilhoso. Sinceramente, é Luciano camisa 11, é Luan camisa 5, São Paulo voltando. São caras importantes que foram carregados de críticas que não precisava se o São Paulo tivesse tido um trato melhor com os seus jogadores. Luciano, você é meia? Quem falou, bacana? Vai pro ataque e fica lá. Sempre seria artilheiro, sempre faria gols. Luan, vai engordar ou emagrecer? Se emagrecer, joga. Talvez nem tivesse ido pro Vitória da Bahia. Talvez. O Rian Francisco é outro que ganha chances. Assim como o Luan foi reintegrado ao time de São Paulo, o Rian Francisco ele não tinha espaço com o Zubeldia. Chamar aquela miséria de minutos que ele tinha com o Zubeldia de espaço é também uma coisa assim absurda. Ele não tinha espaço. E aí o Zubeldia não colocando o cara, quando colocava ele lá metia gol. Com o Crespo coloca o Rian Francisco para jogar no lugar do André Silva em algumas oportunidades do treino, até como titular. Então, ele também dá um recado, não pro Dineno, mas ele dá um recado para a torcida de São Paulo. Ó, Rian Francisco vai jogar. Coisa maravilhosa de se ver. Só que o Dineno também é um cara que chama atenção. O Dineno roubou a cena. O São Paulo Sub-20, ele era uma máquina, ele era uma potência. Por quê? Tinha Matheus Alves, Rian Francisco, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Luca. Era uma potência, o time Negrutti. Era muito bom. Só que o time foi desmantelado pelo próprio São Paulo, né? O próprio São Paulo colocou os caras no profissional e faltou na base. Mas isso não muda o fato de que o Juan Dineno chegou lá e meteu 3 gols na equipe de base. É uma equipe de base qualificada ainda, e o Dineno, que poderia ter um problema físico, poderia ter algo, não tem nada. Está 100% pronto. Então, se ele fez 3 gols na base contra o Sub-20, claro que ele chamou a atenção do Crespo. O Crespo já teria pedido o Dineno naquele time dele do Catar, onde ele foi, disputou Champions Asiática e tal. Ele pediu o Dineno. Acabou que não deu certo, hoje ele está com o Dineno no time principal. Então, se você olhar hoje pro André Silva e pensar, será que o André Silva não vai tentar o Crespo usar como segundo atacante? Ficaria Luciano e André Silva como segundos atacantes, o Caleri, Caleri, Dineno e o Rian Francisco como centroavantes naturais ali de centroavante, e o São Paulo carrega o ataque com vários e vários jogadores e muitas opções também. Ter ponta é fundamental para o time de São Paulo. Ter um ponta ali é importantíssimo. Mas se não tiver, e você conseguir no sistema de 3 zagueiros avançar bastante seus alas, centralizar 2 atacantes não é nenhum erro, não. E o Crespo sabe muito bem disso. E é sabendo disso que ele hoje usa, tranquilo, o Dineno, o André Silva, o Luciano e também o Rian Francisco. Como é bom ter um técnico, né? Eu olho assim pro Crespo, vejo o pouco que nos entregam do que está acontecendo no treino e é bonito de ver, é gostoso de ver. A coisa realmente melhora pro nosso lado e esse é o Hernan Crespo. Seja muito bem-vindo de novo aí, meu técnico, meu mister. Meus amigos, olha só, o Biel, ele tinha, um caso curioso aqui do Biel, né? O Biel, ele tinha uma proposta de empréstimo que o São Paulo fez lá pro Benfica. O São Paulo chegou no Benfica e falou, me manda um cara emprestado aí, igual você fez com o Bahia, e o Benfica teria tirado o corpo fora e dito, não, só vou vender só, tem que vender, se for pra vender eu vendo. E aí o São Paulo meio que ficou na encolha, ficou meio em cima do muro, o Corinthians fez uma proposta pelo Biel. Não sei qual que é o teor dessa proposta, quais são as minúcias dessa proposta. Era pra compra? Ofereceu quanto? 40 milhões? 20 milhões? O que ele ofereceu? Não sei. Eu sei que o São Paulo viu o Biel esfriando. Mas o que é notícia de hoje
é que o Corinthians ele retirou a proposta pelo Biel. Ou seja, ou o Sporting usa o Biel lá, ou ele também não vai conseguir fazer nada com o cara. Vai ter que tentar emprestar para alguém. E é onde o São Paulo volta para ter o Biel na pauta. O Biel, ele é um atacante polivalente que cumpre mais de uma função, né? Ele é um cara que pode jogar como meio atacante, aquele ponta de lança famoso, ou ele pode ser o ponta que joga por duas pontas. O Zubeldia, quando ele foi ser demitido do São Paulo, o São Paulo falou, não, eu vou trazer um meia e dois pontas para você. Um cara que joga nas pontas. E aí agora o São Paulo vendo que não trouxe ninguém para as pontas, contando muito com a volta de Ferreirinha e Lucas Moura, e também considerando que todos os reservas são Lucas Ferreira, Luca e Henrique Carmo, que são da base, o São Paulo se preocupa em entregar um ponta mais rodado, mais cascudo para o técnico atual, que é o Crespo. E aí que o Biel volta para a pauta. Se o Corinthians tirou o corpo fora, o Sporting, que estava peitando, não, só vendo agora, ele se viu no mato sem cachorro. Ele se viu apertado. Lembra do Gabriel Veron? Que o Palmeiras vendeu lá pro Porto, o Gabriel Veron ele foi emprestado pro Cruzeiro, depois ele foi emprestado pro Santos, quando o São Paulo quis ali tentar o Gabriel Veron, ele acaba indo pro Santos, porque o São Paulo mesmo não quis, e o Santos agora rescinde com o cara, tipo assim, de graça, emprestado, o Santos rescindiu, falou, não quero nem de graça, é mais ou menos assim. Então olhar hoje pro Biel e falar, você pode ser o próximo Gabriel Veron do mercado? É normal. Pode acontecer, sim, senhor. Então ele tem que se ligar e o Sporting deve se ligar também. Portanto, pensar que o Biel voltaria para o São Paulo para ser esse atacante polivalente e emprestado, não é nada de errado, concorda? Acho que você vai concordar comigo sim, hein? A informação que chega lá do São Paulo é que o Ferrarese foi efetivado como zagueiro. Não tem mais Ferrarese lateral direito. O São Paulo ligou um sinal de alerta que ele precisa de um lateral direito a qualquer custo. Não tem mais essa de que, tudo bem, vamos colocar o Ferrarese, esperar o Mike, o Ângelo. Não tem isso. Precisa de um lateral direito e o São Paulo está no mercado tentando comprar. Não sei quem é o nome ainda, mas o São Paulo já foi para comprar um lateral direito. E o Ferrarese vem para a zaga porque o São Paulo também está precisando de zagueiro, uma vez que o Crespo ele considera que o time dele, a princípio, teria que ter 3 zagueiros no sistema de jogo. Então, se você tem 3 zagueiros para Libertadores e Copa do Brasil, é ilógico não ter 3 zagueiros para o Brasileirão. Então, ele vai precisar de 6 backs nesse time aí. É muita coisa. Nós temos 4 hoje e o Ferrarese nem pisa mais na lateral direita. Outra coisa curiosa foi o Gabriel Sara. Isso aqui me chamou a atenção. Gabriel Sara me chamou a atenção e muito. O cara, ele foi lá pro Norwich, era Norwich, aquele time amarelo da Inglaterra, não era Southampton, era Norwich mesmo, foi pro Norwich. Nottingham Forest, obrigado produção, Nottingham Forest. Dali a pouco ele ficou jogando por lá e ele começou a detonar na Série B inglesa. Aí ele foi embora agora pro futebol asiático, futebol turco, e ele tá ali jogando, falando que a Turquia é na Europa, né? Beleza então, tem Europa, mas é Ásia. Oriente Médio. Na Turquia ele tá jogando e ele virou meio que um ídolo dos caras. E agora, o Guardiola no Manchester City deve querer levar o cara pra lá. Só que não é a primeira vez, não é a segunda. O Gabriel Sara ele vem declarar que ele não quer voltar para o São Paulo para se aposentar. Ele quer voltar para o São Paulo antes. A última do Gabriel Sara foi mais ou menos assim. Eu ganhei o Paulista no São Paulo. É muito bom. Aprendi a lidar com as críticas, entendo as críticas, tentei contornar a situação, mas eu quero brilhar no São Paulo. Eu quero ir pro São Paulo, meu time. Ele fala assim, meu time. Eu quero ir para ganhar, para ser campeão, para somar, para ser aplaudido pela torcida. E não é velho. Ele não quer vir velho. Ele quer vir agora. O Sara, quando ele estava aqui no Brasil, no São Paulo ainda, eu me lembro que tinha matérias dele nas férias, que ele tava ali com a namoradinha dele comendo num restaurantinho que a gente consegue frequentar também, paga 15 conto o lanchão lá com a batatinha e com o refri, sabe? Era restaurante simples, o moleque parece que ele é simples de tudo. É pé de chinelo, sabe? Ele bota chinelo no pé, pijamão e vai pra casa. Ele é humilde, ele é de boa, ele não é aquele cara que, pelo que eu entendi, ele não precisa comprar um carro de 10 milhões de euros e sair com o cybercarro, status, pompa. Não, moleque, gente boa pra caramba. E ele, nessa de ser muito simples, talvez ele não precise do sítio do Guardiola. Isso acontece também, dependendo do ego do cara. O cara quer vir pro São Paulo e ganhar aqui, por que não? Então, se tem uma mínima chance, mínima, desse tamanhozinho, do Gabriel Sara voltar pro São Paulo agora, porque ele quer bater o pé e vir, é claro que agora não dá pra ele vir, multa rescisória, tá? Não tem como. Agora, o São Paulo tentar já ir tratando com o Gabriel Sara, pro Gabriel Sara vir pra cá e tentar ser esse ídolo do tricolor, chute mais forte que os outros, ele tem. Cabeceio bom pra caramba, ele tem. Visão de jogo hoje, ele tem. Só que ele volta com a experiência, que era o que faltava pra ele. Ele, Gabriel Sara, você tinha técnicos como Diniz, Rogério Ceni, o cara coloca o moleque lá que se dane. Se vira aí, ó, você vai ter que ser craque. Empurra a goela abaixo do torcedor quando o cara não tá pronto ainda e fala que é base, que é São Paulo. Não dá. Agora, ele voltando hoje, com essa experiência, essa rodagem de Europa, tá maluco. Chega no Brasil pra ser o melhor jogador do Brasil, claro.
Então esse Gabriel Sara que sonha em voltar, acho que chegou o momento de nós pararmos para ouvi-lo. O que ele quer dizer com eu quero voltar jovem? O que ele quer dizer com eu quero fazer o meu nome no São Paulo? Eu quero ganhar títulos no São Paulo. O que ele quer dizer com isso? É na prática ou só na teoria? É realidade? É isso mesmo? Então o São Paulo tem que se virar nos 30 e se ele quiser ser repatriado e voltar para cá, ele é o nome número 1 que nós temos que ir buscar por aí. É ele, é o David Neres, é o Antony, como um dia foi o Kaká, como um dia foi o Hernanes, como um dia foi o Muricy, Raí, trazer os nossos de volta é o que o São Paulo sabe fazer de melhor pra ganhar. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!